noite de tratamento, irmãos, fiquem ligados, permaneçam se esvaziar. Quando eu disse, Jesus, eu não quero estar contando o testemunho de ninguém, eu quero estar ali esvaziando de mim mesmo e contando o meu próprio testemunho. E grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por minha família, por quem convive comigo, porque como foi falado, né, aqui que Ruth, ela lhe serviu, ela compartilhou, ela transbordou. Então a gente é assim, irmãos. As nossas Ruths, Noemi, as tristezas delas são a nossa tristeza, as alegrias também delas somos compartilhadas. E hoje pode deitar no colo de papai que ele vai cuidar de você como nunca. Senhor, aqui está a tua filha, Pai. A tua serva, Senhor, qual tem debruçado aos teus pés, Senhor, tem deitado no teu peito, assim como João, Jesus. O teu amigo deitou no teu peito, Pai, porque isso é para quem busca intimidade contigo. E o Senhor tem se mostrado tão fiel, Jesus amado, tem chegado com tua infinita misericórdia, com as providências. A palavra, Senhor, foi sim estudada, o Senhor já derramou sobre o seu coração. Mas o Senhor é aquele que, se quiser mudar, o Senhor muda, porque a tua palavra diz que é só abrir a nossa boca que o Senhor enche. Então aqui está a tua filha, Pai, enche ela, Pai, da maneira que tu quiseres. Amém. Graça e paz, igreja. Onde estão as mulheres lindas do Senhor Jesus? Meu Deus. Se acabasse agora, a gente já podia ir embora, que todo mundo ia cheio. Que desde a hora que eu entrei aqui na igreja, que eu sinto minha carne tremer. Quando a Sula me convidou, eu falei para ela, o frio da barriga já começa agora. E desde lá que vai assim corroendo, e à medida que vai se aproximando, a gente falta só explodir. Mas é uma honra, é com temor e tremor que eu estou aqui. E nessa pregação, nessa ministração, eu acho que é a ministração que eu estou mais dependendo de Deus. Porque Ele simplesmente falou a passagem bíblica e não falou mais nada. E eu fiquei, Deus, é o quê? Deus, eu vou falar o quê? Eu já li tantas vezes, mas o que é que eu vou falar? E Ele não falava nada para mim. Mas hoje eu vou falar sobre o amor. Aqui Ele me falou. Você vai falar sobre o meu amor. Quem puder, abra a sua Bíblia no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Como a Joyce falou, Deus tem sustentado. E hoje, especialmente, eu acho que Ele falou comigo desde a hora que eu entrei até este momento. E vai continuar falando, porque é Ele que vai falar agora, que eu não sei. Mas até o louvor, o último louvor que a nossa levita cantou, meu Deus, foi o louvor que eu cantei quando eu estava lá na UPA daqui, no dia que minha menina passou mal. E que eu fui tirar o leite do peito no banheiro, porque eu não estava com meu bebê. E a mesma cena eu vivi quando eu perdi minha filha. E aí Deus veio no meu coração, tem coisa boa chegando. Nossa, e eu louvei. Era tirando leite e louvando esse hino. E a irmã cantou agora para mim uma confirmação de Deus, do que vem do Senhor pela frente. Mas vamos ao que interessa. Porque para falar o que nós vamos falar aqui hoje, nesta passagem, eu nunca ministrei. E
Nós que viemos aqui, muitas das vezes nós queremos falar sobre algo que nós temos conhecimento. E hoje eu nunca sou de colocar culto online. E na verdade eu ia atrás de um louvor. E tava lá o culto online da Igreja do Amor, da pastora Thalita Pereira, lá em Orlando. E eu fui e falei, senti assim, eu vou assistir. Coloquei lá. Estou eu lá ouvindo e o pessoal lá louvando, ministrando. De repente chega lá um cantor, eu acho que é do Ministério de Louvor, e começa a falar lá em Lucas 15, versículo 11, na parábola do filho pródigo, fala assim, meu Deus, é confirmação, é lá mesmo que eu tenho que falar. Então vamos ler, gente, vamos ler, igreja, porque nós vamos ler todo o capítulo nesta noite. Nós não vamos ficar só em um versículo, não. Vamos ler todo o capítulo, porque às vezes a gente tem o conhecimento do filho pródigo, mas a gente tem ele raso. Nem todos lê o capítulo todo, e o Senhor me incomodava para que a gente lesse ele todo. Amém? Lá vai dizer assim, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo disso lutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartamente das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantai-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, pois, para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a esse seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Enquanto eu estava ali agora sentada, o Senhor me fez olhar para essa história de uma forma diferente.
eu comecei a perceber este filho, que tinha tudo onde ele estava, tinha o amor do seu pai, tinha fartura, tinha comida, tinha vestes, ele poderia dar ordem em todos. Mas ali, mesmo tendo tudo, eu creio que algo faltava nele. Tinha algo nessa pessoa que não estava o preenchendo. Este jovem, ele precisava de algo mais, onde ele não sabia mais aonde procurar. Talvez ele vivia em um grande palácio, com várias coisas feitas de ouro, mas nada daquilo o satisfazia. E Deus me levava a pensar que muitas das vezes eu e você, nós também estamos vivendo nisso, algo parecido. Às vezes nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para a nossa família, para as nossas vestes, e nós falamos: Deus, eu tenho tudo, mas o que é que está faltando em mim? Tem algo em mim. E eu creio que esse filho, ele decidiu pedir a parte da herança, porque ele precisava ir em busca desse algo que estava faltando nele, onde ele já não sabia onde procurar. E ali ele estava fazendo algo que para ele era certo, para ele era convicto que ele queria, tanto que ele chegou ao seu pai e pediu. E um pai bondoso, um pai que confia, um pai que sabe o Deus que serve, entregou a sua herança. E ali ele se foi. Ele se foi e ele se partiu. Talvez ele tinha tudo naquele lugar, mas talvez mesmo tendo tudo ele se sentia rejeitado. Mesmo tendo tudo, ele não se sentia amado. E Deus me fazia me lembrar de mim mesma. Porque Deus trabalha na gente. E tem coisas que a gente passa que a gente não conhece, não sabe o porquê. Mas um dia o Senhor nos traz à tona e nos faz relembrar. E eu fui uma pessoa assim. Eu cresci no lugar que eu tinha tudo. Mas eu tinha algo em mim que eu queria agradar a todos. Eu não me aceitava como eu era. Eu não gostava do jeito que eu falava, do jeito que eu vestia. Eu não gostava de como eu me comportava. E ali eu ia me mudando. Parecia, é camaleão que muda de cor, é? Então, parecia esse camaleão. A cada ambiente eu era de um jeito. A cada lugar eu era de um jeito. Com cada pessoa eu era de uma forma. E quantas vezes nós somos assim? E no mundo, especificamente no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde todos querem se mudar, se transformar, onde o padrão está na rede social, onde o padrão está naquela linda mulher. Quantas pessoas querem se mudar e na busca dessa mudança, na busca inconstante, insaciável desse novo, dessa transformação, elas vão se perdendo. Às vezes em busca de um amor que não se sabe onde encontrar. E isso frequenta lugares, acha que o amor está no dinheiro, na fama, na internet, em uma boa aparência, num corpão, em roupas luxuosas, em carrões, e vão se perdendo no meio do caminho. E muitas às vezes conseguem ter de tudo, mas quando chega lá não encontra o que tanto procurou. Em um mundo onde as pessoas rejeitam umas às outras. E ali eu vivi muito tempo assim, tentando agradar a todos, esquecendo de mim. Só que isso tudo mudou. Isso tudo mudou quando eu encontrei aquele que me amou. Quando eu encontrei, conheci esse amor. Isso tudo sumiu em mim, porque eu entendi quem eu era. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, eu entendi qual era o meu propósito. Eu entendi o porquê que eu vim. Eu entendi que eu só precisava me preocupar com o que Ele pensava sobre mim. Eu entendi que não precisava me importar com o que a Joana, o João
Qualquer pessoa se importava, porque ele olhava para mim e dizia: filha, eu sei quem tu és. Eu entendi que eu não precisava ir em busca de nada no mundo. Eu entendi que eu não precisava ir em busca de um amor dado por um homem. Eu entendi que eu não precisava do amor do meu pai para ser feliz. O que mais acontece hoje em dia é porque muitos vão à procura do amor em coisas ou em pessoas, né, terrena. Muitos estão preocupados em agradar seu marido. Muitos estão preocupados onde meu marido está, com quem ele está falando, o que ele está fazendo. Muitos estão preocupados e idolatrando alguém. Muitos estão preocupados com seus filhos, se preocupa tanto com seu filho, tanto que vive para o seu filho e esquece de você, esquece de Jesus. Muitos estão ali em busca, na roupa, no carrão, eu não sei. Mas muitos estão esquecendo de buscar em Cristo. Estão esquecendo de buscar esse amor no Senhor Jesus. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele. E esse vazio, ele só se completa quando você tem um encontro com Cristo. Mas eu não estou falando de um encontro raso, não. Eu estou falando de um encontro. Porque muitas das vezes a gente sente a presença, mas a gente não teve encontro com Cristo. Sentir a presença não é ter um encontro verdadeiro com Ele. Estar aqui e sentir a presença dEle não é você estar dentro do seu quarto e sentir Ele falando contigo. Não é você estar dentro do seu quarto e sentir Ele falando contigo, mas você não sentir um abraço dEle. Porque assim como eu senti o abraço da Joyce, eu também sinto o abraço do meu pai. Porque Ele é real. Certa feita o pastor pregou aqui que a gente sente quando Ele encosta. Do mesmo jeito que você se arrepia porque você sente Ele encostando, como se fosse alguém encostando em você. Mas para isso você precisa viver em busca dessa sede insaciável. Você precisa esquecer. Aquele menino, ele idolatrou a herança do seu pai, achando que ele poderia ser feliz lá fora. E ele foi viver, ele buscou, ele se prostituiu. Ele viveu se bebendo. Ele viveu até ir para onde o pecado leva, o fundo do poço. Naquela época, cuidar de porcos era literalmente o fundo do poço. Porque os porcos para os judeus, eles eram amaldiçoados. E ele se viu naquela situação, no fundo do poço. Como muitos se encontram hoje em dia dentro de quartos trancados, escuros. No fundo do poço das drogas, da prostituição, e não conseguem sair deles. Muitos se encontram porque foi buscar no lugar errado, porque alguém iludiu. E agora eu abro um parêntese. A internet está aí, mostrando tudo, a qual aos olhos é maravilhoso. Mas o que é que eu e você, cristão, está fazendo para usar a internet também ao favor do Senhor? A internet hoje em dia é a fonte de destruição. Porque todos estão vivendo uma vida de ilusão. Todos postam suas melhores roupas, os melhores lugares, o seu melhor carro. Mas ninguém posta o que está por trás de tudo isso. E muitos acham que é por esse caminho que vai conseguir, que vai viver os seus sonhos. E não é, igreja. Ele chegou no fundo do poço, mas quando ele estava lá no fundo do poço, ele se lembrou de um pai. Ele se lembrou que os seus escravos do seu pai, eles tinham pão para comer. Ele se lembrou que eles, os servos do seu pai, eles comiam e vestiam melhor do que ele estava. E ali ele falou: voltar-me-ei para a casa do meu pai. Quantos estavam dentro da igreja e se desviou porque achou que era lá que estava a alegria, que era pelo dinheiro fácil que iria ser feliz? Quantos estão aqui dentro ainda, mas estão focados em outras coisas?
E o Senhor hoje está chamando você, está nos chamando para voltarmos para a casa do Pai. Ai, mas eu não aceitei Jesus. Eu não estou falando de aceitar Jesus. Embora a gente precise aceitar Jesus, porque na Bíblia diz que a gente tem que confessar a Ele perante os homens, porque senão Ele não vai confessar diante do Pai. Mas eu estou falando de abrir o seu coração. Mas não é também nessa modinha de que Deus só quer o coração, não. Eu estou falando de você por inteiro. Porque aquele menino, quando ele voltou para a casa do seu pai, ele voltou de coração, de corpo, de alma, de tudo que ele tinha. Tanto que o seu pai o abraçou e ele lhe vestiu com novas vestes. Ele lhe deu um anel, ele lhe deu sandálias e ele preparou um banquete. Porque é assim que o Senhor faz quando nós nos arrependemos e voltamos para a casa dele, e voltamos perante ele, e nos entregamos e falamos: Pai, pequei contra ti. Pai, eu me afastei de ti. Oh Pai, me renova. Pai, me purifica. Pai, me transforma. Quando nós fazemos isso, ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa para nós. Ele prepara uma mesa para que todos vejam. E que todos vejam que aquele que um dia foi rejeitado, aquele que talvez um dia quis agradar a todos, mas não agradou, aquele que foi humilhado, se assente sobre esta mesa. E todos vejam a transformação que o Pai faz. Porque não tem como. Eu já falei aqui outras vezes, mas o Senhor me insiste em falar novamente. Não tem como a gente ter um verdadeiro encontro e permanecermos do mesmo modo. Se a gente se avaliar e falar: tem algo ainda que eu sou, de que eu era, se volta para o Pai. Se volta para o Pai, porque você precisa se voltar mais. Você precisa mais da presença dEle. Você precisa mais de um encontro com Ele. Você precisa de mais tempo com Ele. O nosso tempo aqui na igreja, ele é pouco. É algo que nós viemos aqui para entregar. Ele quer saber do seu tempo lá dentro da sua casa. Ele quer saber do seu tempo lá dentro do teu quarto. E o amor do nosso Deus, ele é assim. Ele é tão sublime que ele abre os braços. E assim como uma criança corre para os braços do seu pai e o seu pai o abraça, é Deus de braços abertos esperando por mim e por ti. É o Senhor de braços abertos dizendo: filha, filho, estou aqui. Venha a mim. Quantos de nós não ora mais como orava? E o Senhor está de braços abertos dizendo: eu tenho saudade. Quantos de nós não tem mais aquela intimidade com Deus e Deus diz: ei, eu tenho saudade da intimidade. Eu tenho saudade dos louvores entoados. Eu tenho saudade de quando você deixava de usar algo porque eu te incomodava. Eu tenho saudade de quando você não falava algo porque você era tão próximo a mim que a tua boca não conseguia nem pronunciar. Oh, meu Deus. O Espírito Santo tem tanta saudade, gente. Eu consigo contemplar Deus falando ao meu coração a saudade que esse pai tinha desse homem, desse filho. É que Jesus dizendo: eu tenho saudade. Quando você se volta para dentro de mim, para minha presença, eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que abro. Eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus que zelo. Eu sou o Deus que acalento. Eu sou o Deus que traz conforto. Aleluia. Eu sou o Deus que trago vestimentas.
Aleluia. Eu sou o Deus que coloca os sapatos de ouro e de fogo em teus pés. Aleluia. Eu sou o Deus que coloca a comida dentro da tua casa. Aleluia. Eu sou o Deus que apresento pessoas certas, pessoas que vão te trazer para perto de mim. Que tem pessoas conhecendo pessoas e achando que é de Deus, e Deus está dizendo: não é de mim. Eu apresento pessoas para ter propósito. O Senhor apresenta pessoas para te trazer para perto dele, jamais para longe. Oh, aleluia. Que a palavra de Deus vai dizer que a festa no céu, quando alguém se arrepende, os anjos fazem festas no céu. E não é só de pecados grandes não, igreja. Sabe do que nós estamos cheios de pecados pequenos? Tudo bem que pecado é pecado, mas sabe aquelas coisinhas? Aquelas coisinhas que a gente pensa que são só coisinhas. Deus diz: é tempo de deixar essas coisinhas. Os carrapichos grandes. Esses são os primeiros a ser arrancados. Mas os pequenos, eles são os mais dolorosos. E é nesses pequenos que Deus diz: eu quero arrancar esses pequenos. Mas sabe o que acontece? É que nós dizemos que nós confiamos, mas quando Ele quer tocar esses pequenos, a gente não quer deixar. Quando Ele quer arrancar esses pequenininhos, a gente quer: não, aí não, deixa eu voltar para cá. Só que Deus diz: você quer entrar no céu? Você confia em mim como diz que eu confio? Então me deixa limpar toda a casa. Me deixa limpar toda a sua estrutura. Me deixa de limpar todo o seu ser. Abre a porta. Eu sou o Deus que estou à porta. Abre a porta para eu entrar. Aleluia. Aquele filho, ele veio e o pai o abraçou. O pai o abriu a porta. E se eu fechar meus olhos, eu posso imaginar aquela cena daquele pai de braços abertos, só porque avistou o seu filho. Perceba que o filho não viu o que o pai havia visto. O filho, ele simplesmente estava indo: será que meu pai vai me receber? Será que o meu pai vai me aceitar? Enquanto aquele pai já estava de braços abertos esperando. Aleluia. Pode vir cantar o louvor do meu pai? Eu sou teu pai. Porque Ele é este pai. Ele é este pai que quando você vai dobrar os seus joelhos, Ele já está lá de braços abertos. Ele já está lá de ouvidos estendidos para ouvir tua oração. Só que Deus, nessa noite, Ele nos chama, Ele nos convida para que a gente venha como esse filho veio. Vamos nos despir de nós mesmos. Vamos tirar tudo de nós. E vamos entregar tudo nos pés desse Pai.